eu posso afirmar que a minha vida, ela reflete o cuidado de Deus. Reflete a provisão de Deus, a presença de Deus. Em muitos momentos da minha vida, o que eu mais precisei foi da presença de Deus. Essa presença de Deus. Muitos momentos, principalmente no momento de enfermidade, de angústia, de inquietações, onde todas as outras coisas perdem o poder, o sentido. Então é aquela coisa assim, é só Deus que eu preciso. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vamos perceber que o Antigo Testamento tem muitos livros ali históricos. São livros que registram o agir de Deus. Não é somente o registro da vida das pessoas, mas o registro do agir de Deus na história através de pessoas. O agir de Deus na vida de pessoas comuns. Era um agricultor, era um pastor de ovelha, era um pescador, pessoas comuns. Mas estão ali, a sua história, o agir de Deus na vida deles, através deles, de como Deus manifestou a sua presença, o seu poder, através da vida de pessoas comuns, igual a mim e a você. Não é? Então, quando a gente olha ali, você vai ver que esse registro da história de vida dessas pessoas, da comunhão delas com Deus, não são textos doutrinários, né? Textos onde você vai ali pensar como uma doutrina, ainda que o Antigo Testamento tinha nesse sentido da lei, né? Mas principalmente expressam a presença, o agir de Deus na vida daquelas pessoas e preparando a vida do seu Filho Jesus. Tá? Então tem esse registro ali. E textos que deveriam nos ensinar e deveriam nos inspirar de várias formas, mas principalmente esses textos deveriam nos inspirar e nos ensinar a buscar a Deus, a confiar em Deus, a depender de Deus. É isso que o Antigo Testamento mostra muito, né? Não é para menos que as crianças gostam das histórias do Antigo Testamento, histórias de heróis, né? Pessoas heróis da fé, pessoas que venceram, derrotaram gigantes, leões, exércitos, então de como lutas grandes, terríveis, mas como Deus do lado deles, eles foram vencedores. Nesta data, para mim, é especial, para minha família também, eu espero para vocês também, com meus 60 anos, né? Eu pretendo aqui compartilhar algumas histórias do agir de Deus na minha vida. Tá? Eu me sinto bem à vontade, pois, como falei no Antigo Testamento, tem relatos da história de pessoas, né? Mas eu olho também para o apóstolo Paulo, e Paulo vai, ali em Atos dos Apóstolos, ele vai contar a história da conversão dele, para uma vez, mais outra vez, né? E você vê que é uma repetição, assim, até em detalhes. Né? Então eu sinto encorajado em compartilhar com vocês algumas histórias que eu já contei. Eu tenho histórias assim, minha, da Ivone com as crianças, livramento, bênção de Deus, histórias assim, que quando aquelas histórias você fala assim, isso aqui é Deus, não tem como dizer que não é Deus. E nós temos muitas histórias para contar. Eu ganhei da Janice, no início do ano, um devocional diário, produzido por pastor Saião, né? São experiências da vida dele, quer dizer, todo devocional é uma experiência. E ontem, que era o meu aniversário, ele citou uma experiência lá e tal, e ele citou o Salmo 92, e eu vou citar o versículo aqui, aliás, um texto que eu já mencionei aqui também numa outra pregação, mas olha, é muito lindo, né? Diz assim, e eu acho que clica bem a minha vida nesse momento, coincidiu no dia 22, né? No meu aniversário. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é minha rocha, nele não há injustiça. E a minha oração, que assim seja, né? Todos os meus dias, que eu possa realmente ser um proclamador, uma pessoa frutífera, o desejo do meu coração permanecer frutífero diante do Senhor. Então coincidiu, foi realmente bem especial para mim. E olha que outro texto lindo que eu estava lendo, o que escreveu o salmista. Ouça o que diz o salmista no Salmo 104, alguns versículos. Ele diz assim, ó: quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Todos esperam de ti que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno.
tu lhes dás, e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Então a gente vê aqui o salmista observando a natureza e vendo que Deus é que provê para os animais tudo, e os animais vão lá e recolhem no momento certo, no momento oportuno. E assim nós, criados à sua imagem e semelhança. Que texto tão precioso para nós, né? Onde a gente vê o cuidado de Deus com a sua criação e conosco. Jesus afirmou sobre isso lá em Mateus 7, quando ele diz: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Cabe aqui um aleluia, né? Aleluia, né? Glória a Deus, ao nosso Deus que olha por nós, nosso Deus tão amoroso para com a gente, né? Há vários textos na Bíblia que sempre são usados, né, pelo Espírito Santo na minha vida para me encorajar. Eu digo que a Bíblia está escrita, que é o texto que eu já li, mas de vez em quando aquele texto do Espírito Santo, esse é o texto para você lembrar, esse é outro texto para te encorajar, para te fortalecer. Não é assim? Comigo é assim que o Senhor faz. E eu queria convidar você para abrir aí em Filipenses 4. Eu quero refletir aqui com vocês, especialmente de um versículo, tá? Veja aí, Filipenses, Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo, capítulo 4, verso 10 e seguintes. Ok? Paulo vai escrever: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável, agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja a glória para o todo sempre. Amém. Amém. Eu quero destacar aí para reflexão aqui o verso 19, né? O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Nós lembramos que Paulo era um missionário de Cristo, não é? Ele se converteu, passou a ser um missionário de Cristo, levando a sua palavra por muitos lugares. Em alguns períodos, vai registrar que Paulo, ele buscava o sustento para as próprias mãos, né? Junto com outros irmãos, ele produzia barracas, tendas, vendiam isso e dali vinha o sustento dele, né? Dos outros irmãos. Porém, em alguns períodos, ele dependia da oferta dos outros irmãos, da igreja, né? E nesse trecho aqui da carta que eu li, ele agradece aos irmãos de Filipos pela ajuda no sustento dele. Então ele faz esse agradecimento, esse reconhecimento de como foi importante eles terem ajudado ele naquele momento. Não uma vez, duas vezes pelo menos, né?
Quando a gente lê a carta, nós vamos perceber que Cristo é a figura central, e não poderia ser diferente. Cristo é a figura central do Evangelho, da igreja, das nossas vidas. Então Paulo vai mostrar que Jesus, ele é o Jesus da cruz, aquele que foi crucificado, mas também é aquele que virá um dia em glória e nos transformar. Amém? Ele é o Jesus da cruz, mas ele também virá em glória para nos transformar. Filipenses, quando nós lemos, e aliás vale uma hora a gente voltar na carta de modo total, mas quando a gente vê a carta aos Filipenses, nós podemos dizer que ele é a carta da alegria, né? Onde o conceito regozijai-vos e alegria aparece pelo menos 16 vezes na carta. E Paulo escreve essa carta e ele está onde? Prisioneiro. Assim como eu falei esse dia de Colossenses, Paulo estava prisioneiro, e o tema é Cristo, e o tema é a alegria, e ele estava preso, né? Mas ao mesmo tempo muito feliz, e ele está incentivando os outros que estão fora da prisão. E ele diz no verso 4 aqui do capítulo 4, ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. De novo, alegrem-se. Ou novamente direi, alegrem-se no Senhor. E ele estava preso, né? E ele então louva a Deus. Assim Paulo escreve. Vocês já sabem, mas eu sou filho mais novo de 11. Um dos filhos da minha mãe já faleceu criança, né? Não lembro exatamente. Desses 10, digamos, que sobreviveram mais tempo, né? 7 continuam ainda dando a alegria da vida junto conosco, meus irmãos. Então comigo são 8 que estão vivos. Glória a Deus, né? Sou mais novo, com 60 anos. Agora em abril minha irmã mais velha vai completar 80, né? Eu fui criado numa família humilde, mas uma família católica, onde eu fui ensinado nas doutrinas católicas, né? E ali onde eu desenvolvi o temor a Deus, ainda na minha infância. Pelo ensino, pelos meus pais, o esforço dos meus pais de levar para a igreja. Então eu desenvolvi esse temor a Deus. Ainda não tinha fé, não tinha a fé da salvação, mas tinha temor a Deus, não é? Eu aprendi na minha casa o valor da família. Eu aprendi o valor da honestidade, da amizade, não é? Do esforço, do trabalho, mas também da gratidão. Aprendi isso na minha infância, junto com a minha família, meus irmãos, meus pais, meus amigos, na igreja. Aprendi esses princípios, esses valores, né? Então já nos meus 19 anos eu fui prestar o serviço militar na base aérea em Santa Maria, e ali decidi ficar mais um ano para tentar o vestibular da engenharia elétrica, e nesse segundo ano eu comecei a questionar da vida, principalmente por que eu estou vivo. E se eu morrer, eu vou para onde? Deus existe? Será? Eram os meus questionamentos. No meio desses questionamentos, um dia eu vou no cinema, lá com meus amigos que não eram cristãos, e lá dentro do cinema, Jesus falou comigo: Roberto, eu te amo, e eu morri na cruz por você. Naquele momento, todas as minhas inquietações, a minha angústia, a minha tristeza, nesse contexto, Jesus vem ao meu encontro e se tornou meu Salvador. Vai transformar a minha vida. Saio do cinema, uma outra pessoa daquela que entrou, com uma alegria. Agora eu conheço Jesus. Não somente de ouvir falar. Eu não questiono mais se Deus existe. Ele falou comigo ali no cinema. Saí uma nova pessoa, aquela angústia já não existia mais. Depois que eu saí da base aérea, tempo depois fui morar em Erechim para fazer um estágio em eletrotécnica. Lá na igreja conheci a Ivone, namoramos, nos casamos. Deste amor temos 2 filhas, a Eveline aqui, a Gemina está em Joinville, né? Tivemos uma vida simples, mas muito feliz, né, Ivone? Muito feliz. Simples. Antes de nós casarmos, eu disse: olha, eu vou ser pastor, missionário, então tu sabe que vai ser uma vida simples, não vai ser fácil. Mas a Ivone era aquela que lia os livros de missões
e eu vi as histórias, assim, ela me contou, e ela ouvia as histórias dos missionários, e ela ficava impactada da fé. Agora ela teve que viver comigo a prática, né, de não somente imaginar o que os missionários vivenciavam, mas ela foi viver isso na prática, como missionário. Uma vida simples, mas muito feliz e abençoada por Jesus. Logo após a minha conversão, um tempo depois, eu tive o que a gente chama do chamado para o ministério da palavra. Eu estava num culto dedicado a missões. O pastor pregou, não lembro quem, mas eu lembro muito bem que durante um hino foram passando o cestinho da coleta de oferta, e eu estava, como qualquer jovem, sentado no final, nos últimos bancos lá, né, junto com os outros jovens. E aí vinha vindo uma pessoa com a coleta, e eu militar, não tinha dinheiro, e eu, que vergonha, não vou poder dar uma oferta, né? Não tem. E quando vinha vindo aquele cestinho assim, passar na minha frente, passou, e eu disse: Senhor, eu não tenho dinheiro, mas eu entrego a minha vida para o ministério. Foi eu e Deus, ali no final, lá no fundo do salão. Eu disse: Deus, a minha vida é tua. Passou anos até depois eu ir para o seminário, né? Tem muita história para contar. Algumas eu já contei mais na célula, né? Assim se deu o meu chamado, né? Quero citar novamente aqui o verso 19. Meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: meu Deus suprirá a necessidade de vocês. Eu acredito que ele, por experiência própria, diz: o meu Deus, eu sei, ele supre a minha necessidade, supriu através da igreja, está enviando, e ele vai suprir a necessidade de vocês, mas é o meu Deus, e espero que seja o teu Deus. E assim como ele supre as minhas necessidades, ele vai suprir as tuas necessidades. Nós lemos esse texto de Paulo como uma afirmação, ele vai fazer, mas também como uma promessa. Creia nisso, confie, né? Paulo está querendo dizer à igreja ali, transmitindo à igreja a importância de uma segurança para aqueles irmãos, que era para eles entenderem que na vida nós vamos ter momentos de abundância, como ele diz no texto, mas haverá momentos de escassez. Ele diz: aprendi a ter abundância e passar fome, né? A questão é que muitas vezes nós não estamos preparados para a escassez, não é verdade? Mas a escassez às vezes vem e bate a nossa porta. E qual é a nossa reação? Nós devemos continuar confiando em Deus, no Deus que supre nós com abundância e também vai suprir nós nas nossas necessidades. O cuidado que Deus tem para com as nossas vidas. O fato é que Deus cuidar de nós não significa que não passaremos por aflições. Todos teremos momentos difíceis. Eu não sei se você já passou um momento de escassez, dias em que você não sabe como será o amanhã, em termos materiais, em termos de saúde, né? Como será o dia de amanhã? Eu não sei se você já teve a experiência de saber que o que você tem é só hoje. Amanhã você não sabe como será a tua vida. Eu já passei experiências assim, várias vezes. Mas ao mesmo tempo, eu particularmente, eu creio que a minha família, foram nesses momentos de maior escassez da nossa vida que nós vivemos um momento de maior abundância da graça de Deus. Não de coisas, mas a abundância da presença de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. Principalmente nós vivenciamos isso como família, eu e Ivone, no início do ministério, não é? Nós experimentamos o cuidado de Deus, nós experimentamos a provisão de Deus, o sustento de Deus, em meio a privações, escassez, né? Momentos de dificuldade. Quando estávamos no seminário, mais de uma vez aconteceu, né? Onde vivenciamos escassez de comida, de nós termos a última refeição e não temos mais nada para comer depois. E no seminário eu tinha que pagar o curso do seminário, eu tinha que pagar a casa para morar, que nós somos, eu, Ivone e a Evelina era criança, no seminário, então nós tínhamos muitas despesas.
E nós não tínhamos salário. Nós ajudávamos em alguma igreja no fim de semana e dali vinha uma ajuda da igreja, às vezes um salário mínimo, às vezes nem isso. Então eu trabalhei de eletricista, que era a minha profissão original, trabalhei de vendedor, disso, de aquilo. A Ivone trabalhava de um monte de coisa para nós suprir a casa. A Ivone fazia cartões de Natal, feito artesanal. A Ivone sempre foi nessa linha, né? De coisas artesanais, assim, é um dom realmente. Falava com a mãe dela, que estava de aniversário no fim de semana. Com a irmã dela falava sobre isso, uma questão da família da Ivone, essa questão da arte, do artesanato, da música, vem muito do lado dela, né? Mais do que do meu. E as nossas filhas puxaram um pouco para isso, principalmente na área da música. Né? Então, muito de nós nos esforçarmos para ter os necessários. E não foi, de novo, nenhuma nem duas vezes, muitas vezes de Deus nos surpreender quando você diz assim, isso aqui é Deus. De nós sairmos, não temos mais nada em casa. Nós fomos, se eu não me engano, viajar com o coral do seminário, voltamos, tinha um monte de comida na porta do nosso apartamento. Até hoje nós não sabemos quem colocou. Tinha lá cestas de comida, que nós até repartimos com algumas pessoas, né? Escassez, já contei para vocês de como Deus supriu nós, muitas e muitas vezes nisso. Porque, gente, é muito fácil eu e talvez você, nós nos angustiarmos com as coisas deste mundo, não é? As coisas deste mundo nos perturbam, faltam, nos angustiam. No Sermão do Monte, Jesus nos adverte a não nos angustiarmos com nada. Mas apesar disso, nós fazemos isso. Nós nos angustiamos. Não é? Nós nos angustiamos. Quando a gente olha para o apóstolo Paulo, nós vemos que até às vezes incomoda a gente, como Paulo ele tinha uma paz, uma alegria, em meio a muitas tribulações. E eu acredito aqui que ele escrevendo inspirado por Deus, ele de maneira nenhuma está reclamando, mas ele está louvando a Deus porque Deus é um Deus que supre. E ele não reclama na hora da falta. Ele confia. Ele espera. E ele escreve aos Filipenses, agradecendo o donativo recebido, e ele diz no verso 17, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Ou seja, Paulo ele tem mais interesse no bem espiritual dos crentes do que no dinheiro dele. Ainda que ele vai dizer, mas fizeste bem em me ajudar financeiramente. Mas eu não estou procurando isso de vocês. Mas ao mesmo tempo Paulo está dizendo, olha, vamos, uma analogia aqui, né? Vamos imaginar que tem um banco no céu. Vocês, ao ajudarem os missionários, ao ajudarem outro irmão carente, vocês estão fazendo um depósito no céu. É o que ele está dizendo. Né? Nós não sabemos como é que isso se dá, mas no momento que você ajuda, você investe na obra de Deus, talvez não vai ter o retorno imediato, mas é onde você está, Paulo está dizendo que está sendo acreditado no céu. E especialmente o retorno espiritual que você tem, Paulo vai dizer. Glória a Deus por isso, né? Eu digo que no ministério pastoral, muitas vezes nós recebemos a ajuda de irmãos que ofertaram no momento certo, no momento que nós precisávamos. Porque Deus usa um filho dele para abençoar um outro filho dele. Deus usa um filho dele para abençoar um outro filho dele. Deus abençoa um filho e diz, ó, filho, estou te abençoando. Agora que eu te abençoei, tu vai lá e abençoa outro que é filho meu também. Abençoa ele, reparte com ele. Nós experimentamos isso muitas vezes, né? Como falei, de receber alimento na porta. Uma ocasião no seminário, que foi um período assim, de mais escassez que nós vivenciamos com família também em Montenegro, no início, lá na igreja em Montenegro. Eu lembro de uma ocasião que no seminário nós queríamos comprar um conjunto de comentários bíblicos. Naquela época, né, então era muito caro. E nós não tínhamos dinheiro, né? De novo, né? Eu trabalhava de eletricista de manhã para comprar comida, né? Para ter comida, ir lá a prestação do apartamento, para morar, tem que pagar lá para estudar, e tem que comer, tem que vestir, aquele menino fica doente, é aquilo.
E Deus, é a oração e os milagres de Deus acontecendo. Porque no momento de maior escassez é onde nós mais buscamos a Deus e é onde Ele manifesta a sua presença. Se nós temos abundância, nem oramos para pedir, Deus, me dá um dinheiro aí que eu preciso pagar. Você não ora, você tem. Você não ora, Deus, põe alimento na minha mesa, faz um milagre. Você não faz isso. E talvez nem agradece. Você não ora porque você tem ali na tua estante está cheia, a geladeira está cheia, você nem ora, nem agradece. Agora, quem não tem, comeu a última e não vai ter mais nada, a pessoa é orar. E nós fizemos isso e nós vimos os milagres de Deus. E então nós queríamos comprar aquele conjunto de devocional, de comentários. E eu tive a ideia, né? Eu juntei lá uns 10 colegas e disse, gente, não tem como comprar à vista, então vamos fazer um consórcio. Nem entendia na época, mas eu tive a ideia, vamos fazer um consórcio. Então cada um paga por mês e a gente sorteia e compra naquele mês e aquele que ganha. Consórcio, bem isso. E só que chegou o dia, tinha um dia que nós tínhamos que pagar, né? E chegou o dia e eu no dia anterior orando, Deus, amanhã eu tenho que dar. Naquela época era R$50, né? Hoje ainda R$50 é um valor significativo, né? Para quem não tem nada, R$50 tem que botar comida na mesa, misericórdia. Senhor, como é que amanhã eu tenho que... E eu fui o pai da ideia, né? Amanhã eu tenho que dar R$50 lá e não tenho. E amanhã? Orando. Chegou no outro dia e não tinha. Fui para aula. Quando eu estou chegando na sala de aula, vem um professor meu no envelope e diz assim, tem uma oferta, eu quero, tá aqui para ti. Nem falou muito, me deu na mão assim, meio escondido assim. Nem tínhamos muita amizade com ele, né? Aí, eu digo, que coisa, fui abrir, qual é o valor? R$50. Exato, que eu precisava para... glória a Deus, né? E ele não sabia de nada, veio ali, Deus sabia. E Deus estava ouvindo a oração, e Deus veio me dar o valor ali na hora que eu precisava. Experiências com Deus, que não tem como você dizer assim, não é Deus, não tem como. Porque para o cristão, eu entendo assim, que para o cristão, para aquele que crê, não existe coincidência, existe providência. Não existe coincidência, foi uma coincidência, o professor ir lá te dar o valor, não. Para quem crê, para quem é cristão, que é filho de Deus, não existe coincidência. É providência, é Deus provendo no momento certo, né? Eu já contei para você, mas vou contar de novo. Nós tínhamos uma... Quando conta melhor essa história, mas hoje eu vou contar. Nós tínhamos o último alimento, né, na nossa casa. Não tínhamos mais. E a Ivone foi lá na caixa do correio, no escaninho do seminário, e quando veio uma carta, uma irmã que nunca, acho que tinha escrito para nós, né? Lá de Erechim, já estava em Juiz, seminário. A Ivone abriu a carta, e eu não sabia de nada. A Ivone saiu de casa, eu estava lá estudando. A Ivone foi lá, eu fiquei sabendo depois que a Ivone chegou no escaninho, tinha uma carta, abriu a carta, tinha um cheque de uma irmã de Erechim que mandou um cheque. Eu sei que eu estava em casa, estudando, quando eu vejo, chega a Ivone, cheio de sacola do mercado. Que é isso? Da onde isso? Daí que ela contou a história. Que ela pegou e já foi correndo lá no mercado, porque faltava tudo em casa, né? Não é coincidência, Deus sabia, quer dizer, uma carta levava não sei quantos dias para chegar. Deus tocou no coração daquela irmã dias antes para ela escrever, botar o cheque para chegar no dia ali, para nós reconhecer milagre de Deus. Porque se chegasse o cheque no dia que nós estávamos em abundância, mais uma oferta. Não, chegou no dia que era para ser glorificado. É assim que Deus faz. Glória a Deus por isso, né? Amém. Esse é o nosso Deus. E a gente perde as oportunidades de glorificar a Deus porque nós damos sempre um jeito, né? Porque é difícil depender de Deus, confiar em Deus. É difícil, a gente tenta dar um jeito. Mas além da provisão material, você tem que lembrar que Deus também opera com poder no mundo espiritual, nos ajudando e livrando. Tem muitas histórias também
de livramento de Deus no mundo espiritual. Agir de Deus assim que tu vê assim, ó, é Deus mandando o inimigo se calar, se afastar. Não toca. Muitas. E uma delas, que acho que é o que eu já contei mais de uma vez, né? Mas vale me relembrar, foi o dia da minha posse lá em São Leopoldo, né? O pastor Lou foi meu convidado, meu amigão, né? Foi convidado para ser o orador da minha posse. E na época eu dirigi a Kombi da igreja. E aí eu convidei o irmão Johnny e disse, ó, tu transporta os negócios lá. E ele fez o transporte, mas tu passa aqui para nos pegar para ir pro culto. Beleza. Assim aconteceu. Ele chegou, buzinou lá embaixo, tocou o interfone e tal. Eu estava no quarto, me lembro muito bem disso. Eu estava no quarto, a família pronta, todo mundo em pecado, né? Todo de fatiota, gravata, todo mundo. Vamos lá. Saio do quarto, quando eu estou no corredor, o Espírito Santo falou para mim, deixa o irmão Juninho dirigir, bem assim. Eu parei no corredor, como assim? Eu sempre dirijo a Kombi, por que, né? Deixa o Juninho dirigir. Tá bom. Pegamos a família, descemos e tal. Daí ele, pastor, tá aqui a chave, ó, a chave. Digo, não, hoje eu vou, tu é o meu chofer, hoje eu vou sentar do teu lado aqui, tu vai dirigindo. Ele até estranhou, beleza. Se fomos buscar uma outra família lá e tal. Pegamos a outra família, quando nós estamos indo pro culto, eu tive um ataque de labirintite. Primeira vez. Eu lembro que eu estava sentado no banco, a Kombi indo, todo mundo falando, cheio de gente e tal. Eu lembro que eu estava sentado no banco da frente e para mim a Kombi tinha virado. E eu para mim, eu fiquei esperando o barulho da Kombi, né? Virou. Mas a Ivone, que estava atrás, no banco de trás, ela viu que eu fui deitando assim, no banco. E aí ela falou, Roberto, o que está acontecendo? Aí quando eu fui deitando, eu fiquei esperando, cadê o barulho da Kombi? Batendo, né? Esperando o barulhão, né? E nada. Daí eu tipo, opa, o negócio é comigo. Estou passando mal, eu não estou sabendo. Enfim, em resumo, eu tive um pico de pressão alta e acabou atacando a labirintite. Levamos os convidados lá para a igreja, e aí o pessoal veio ali, eu começo o culto, eu vou lá no hospital, tinha que me levar para o hospital, estava lá ruim. Aí fui no hospital, meio de cara, eu voltei, o pulou, estava pregando. Entrei lá dentro, todo mundo aplaudiu lá e tal, né? Mas o Espírito Santo fala, a gente tem que ouvir. E essa é uma vez, tá? E eu aqui não estou falando para glória pessoal de jeito nenhum. É de só lembrar de como o Espírito Santo fala com a gente e nos livra do mal. Esse é um exemplo, tem muitos outros para contar para vocês, em outra hora. De novo, eu continuo crendo na promessa que Paulo cita, para mim uma promessa aqui. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, seja material, espiritual, emocional, né? Agora vale a pena a gente lembrar do que é necessidade de desejo, não é? Eu ontem fiz o almoço lá e ganhei camisa, essa aqui é da minha esposa, né? Mas ganhei umas camisas do pessoal que levaram, ganhei outros que vão me dar, vou ficar cheiroso também, ganhei camiseta, enfim. E sem saber, eles estavam suprindo algumas necessidades, de fato. Eu estava pensando em comprar umas camisas polo, né? E ganhei 3. Então, era uma necessidade. Mas o que eu queria mesmo era um carro novo. Esse era o desejo. Tá entendendo? Quem sabe? Nos 70. Eu pensei que num daqueles pacotes eu tenho uma chave, né? O desejo. Não, orei que chega. A necessidade foi suprida por Jesus através de vocês. Um irmão ajudando outro irmão. Um irmão abençoando outro irmão. Amém? Amém. É assim. Não o meu desejo, mas a minha necessidade foi suprida. E assim acontece com a gente. E eu compartilho do que Paulo diz. Ainda estou aprendendo. Paulo, ele disse, aprendi. Para ele aprendeu. Eu estou aprendendo. Eu ainda no gerúndio aqui.
Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Às vezes eu consigo, às vezes eu... E ele também diz, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Não sei se você já aprendeu. Algumas coisas eu já aprendi, de fato eu posso dizer, eu aprendi. Outros ainda eu vou dizer, eu estou aprendendo. Estou aprendendo. O que eu aprendi é que eu não preciso, e talvez você também não, é temer o futuro. Temer o que acontecerá amanhã. Que era um dos grandes temores que eu tinha ao largar o meu emprego, quando eu trabalhava na Sadia, com o salário todo, né? E ir para o seminário. Eu tive que confiar em Deus, que Deus ia sustentar minha família, porque eu saía do emprego com um salário bom para um lugar onde eu não ia ter nada, e a minha família maluca aí comigo. Casou, né? Na pobreza e na riqueza. A Ivone literalmente, não tanto na riqueza. Aliás, na riqueza nunca, mas na pobreza sim, muitas vezes. Aí eu disse para ela, eu vi que a Ivone me ama mesmo, não me abandonou não. Na saúde, né? Aliás, dizem que é mais fácil um abandonar o outro na hora da riqueza, porque daí se torna independente. Mas aqui, né? Que é o temer o que vai acontecer amanhã. E eu tinha tanta fé que Deus ia cuidar de nós no seminário, nessa situação. Vamos lá, porque eu estou obedecendo ao Senhor. Se eu estou obedecendo, Ele é fiel, né? O salmista disse isso, ele diz assim, eu confio em Ti, Senhor, e digo, Tu és o meu Deus, o meu futuro está nas Tuas mãos. Salmo 31. O Salmo 112 também expressa, dizendo, o justo não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. O nosso coração, né, que a gente tem que cuidar, né, tem que estar em Deus, tem que crer no que Paulo escreveu, que o nosso Deus, segundo as suas riquezas, nos suprirá, Ele cuidará das nossas vidas, Ele suprirá as nossas vidas em tudo, física, emocional, espiritual, material. A gente tem que crer nisso, é um Deus que está com a gente, não é uma pessoa, é Deus que está conosco. E Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso nele, não é que eu posso nele, é Ele que me fortalece. Ou na linguagem de hoje que diz, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Amém? Eu falei no início aqui que no Antigo Testamento registra o agir de Deus através de pessoas comuns. Eu sou uma pessoa comum, você é uma pessoa comum. Algumas histórias da minha vida, você também tem histórias para contar do agir de Deus. Nós não podemos duvidar do agir de Deus em nós. E também não podemos duvidar do agir de Deus através de nós. Só porque nós somos pessoas comuns. Mas pessoas comuns que se disponham nas mãos de Deus. Todos são pessoas comuns diante de Deus. Todas as pessoas. Não tem, né? Como diz Deus, não tem filho predileto. O que Deus tem é filhos consagrados. Filhos que se dedicam. Então, Deus age em nós, através de nós, pessoas comuns. O que precisamos, eu preciso de você, é crer que mesmo sendo uma pessoa comum, eu posso confiar e eu posso esperar que Ele vai fazer algo através de mim. Talvez você se sinta uma pessoa muito desqualificada, muito comum, poucos dons, mas tem um Deus poderoso. É Ele, não sou eu, você. É Ele. É Ele que faz, que fará algo através de você. Talvez Deus não vá fazer algo extraordinário, você se comparar a grandes homens da fé que a gente já ouviu falar, né? Esse dia eu ouvi um pastor amigo nosso, ele leu biografias de grandes homens de Deus que levantavam de madrugada e oravam, e milagres de Deus, e ele tentou fazer isso, e ele dormia, não conseguia, né? Ele percebeu que ele não é aquela pessoa. Ele pode ajustar a vida dele, Deus usar ele como ele é. Não tem que tentar ser o outro. Eu tenho que ser quem eu sou nas mãos de Deus. Amém. Então não preciso esperar que Deus faça algo extraordinário.
Mas eu posso crer que Deus está agindo. E pode usar você também na conversão de pessoas. Eu tenho que crer, você tem que crer que Deus pode usar a tua vida, o teu testemunho. E eu uso muito a estratégia, ao falar de Jesus para alguém, eu uso a estratégia de falar, começar a conversa sobre a minha experiência de conversão. O que aconteceu, as pessoas gostam de ouvir história. E ao ouvir a tua história, elas não têm como questionar o que aconteceu contigo. É um fato. É um fato. E aí, se ela se abrir, você pode semear o Evangelho. Mesmo que Deus não faça algo extraordinário através de você, mas Ele pode agir através de você. E eu penso então, para concluir, que não é exagero tu confiar e esperar que Deus vai agir. Não é exagero. Temos que ter essa expectativa. Deus vai fazer, Deus vai agir, Deus vai tocar, Deus vai fazer algo. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém.